Eu passei por uma situação várias vezes na vida. Eu tenho 45 anos. Mas de um tempo pra cá, talvez uns 3 meses, eu acredito, eu ando passando por essa situação com uma frequência um pouco maior. Aconteceram, eu acredito que umas 4 vezes, eu acredito. As pessoas que tem duas pessoas, dois tipos de pessoas envolvidas nessa situação, e eu sou uma terceira pessoa. A primeira pessoa está enquadrada em uma situação que eu tentaria retratar, e tem o segundo grupo de pessoas, certo? Eu já fiz vídeo sobre isso, eu não entendi por que essas duas pessoas me abordaram algumas vezes sobre essa situação. Eu dizer que não entendo aí também já é mentira, mas assim, bora retomar o vídeo anterior, o vídeo de um tempo atrás. Vamos lá. Negão, o caso é o seguinte, brother. Eu já disse que eu não sou contra a religião nenhuma. Eu sou contra pessoas criminosas que usam a religião para cometerem todo tipo de crime. Beleza? E eu falaria aqui para vocês, antecipadamente, o que eu falei a essas duas pessoas. Elas são jovens e eu não direi se é homem ou mulher para dificultar um pouco. Mas assim, eu falei para vocês aqui antemão, antecipadamente, uma coisa que eu falei para elas. Deixa eu respirar um pouco aqui, porque é uma situação que tá complicada. Porque não era para ser complicado, explicar por quê. Eu não sei nem como improvisar isso aqui para ficar um vídeo menor. Deixa eu tentar relatar os fatos de uma forma mais lógica que eu puder. Isso já aconteceu outras vezes, certo? Vamos lá. Suponhamos que, bora tratar esse assunto como uma pessoa só, representando todas as outras de minha vida que fizeram isso. E o segundo grupo também é um grupo só. Mas isso é uma coisa comum. Várias pessoas já passaram, se estiverem em uma certa posição dessa situação, certo? Quem já passou por isso e não entendeu, não conseguiu superar, entenderá agora. E quem não conseguiria passar por algum motivo, por personalidade e tal, e tiver boa vontade, entenderá. Vamos lá, deixa eu tentar lembrar aqui direitinho e explicar. Essa pessoa, que foram várias, essa pessoa me abordou, digamos assim, um dia em minha vida, né? E particularmente desrespeitosamente, explicar por quê, questionando eu haver me afastado de uma pessoa, seja lá qual for o sexo. Por que desrespeitosamente? Vamos lá. Falar o que eu falei para essa pessoa várias vezes, em várias situações da conversa. Essa pessoa se diz de uma religião dita cristã. Eu falei para a pessoa, ó pessoa, sabe por que eu me afastei dessa pessoa? Bora começar da seguinte forma: eu nunca desrespeitei você. E você disse outro dia que nenhum padre presta porque todos cometem pecados sexuais, alguma coisa assim. Então eles vão para o inferno pagarem mais ainda porque eles sabiam que é pecado. E as outras pessoas, psicopatas que estupram bebê para ele, não vão para o inferno porque não sabe o que faz, brother. O psicopata estupra bebês e crianças, estupra. Não sabe o que está fazendo, aí ele não vai para o inferno não. Bora começar por aí. Eu sei que tem gente que negará isso aí porque está extremamente doente, que é um dos assuntos aqui. Aí você falou que padre, todos os padres e tal, assim, você disse que é de uma religião cristã, beleza, assim, você disse que não me desrespeitou.
Você é cristão mesmo? A pessoa ficou meio nervosa. Eu falei, ó, brother, se você fosse cristão de verdade, você não me abordaria dessa forma, me taxando como um criminoso, uma pessoa ruim, independente se essa outra pessoa lhe falou que foi de mim. Você não é meu amigo, porque nunca errei com você. Sempre lhe ajudei pra caralho. Duvido muito que essa outra pessoa lhe trata da mesma forma. Porém, você deu razão a essa pessoa. Você não me procurou como homem, como amigo ou como mulher. E veio perguntar, ó, brother, aconteceu isso e aquilo, baseado no crédito que claramente você tem comigo e essa outra pessoa não tem. Eu gostaria de ouvir sua voz, porque você tem mais crédito do que essa pessoa. Seja lá qual foi o motivo que essa pessoa deu mais crédito a outra pessoa, seja lá quais foram os interesses. Eu tô sendo franco aqui. Tem algum interesse. Porque a situação tem interesse. Quando você é uma pessoa que ajudou a pessoa por 10 anos, nunca errou, chegou junto pra caralho, e uma pessoa qualquer que nunca fez nem 0,1%, ela tá acertando e você tá erradão, fica complicado, entendeu? A pessoa já começa mal na história. Não sou escroto. As pessoas me culpam pelos erros dos outros, brother. Isso começa a dar motivo para me afastar também. Explicar por que a situação. Eu sei que acaba sendo um pouco mais avançado. Tentarei deixar clara a situação. Falei, você não me respeitou como uma pessoa que sempre lhe ajudou, sempre chegou junto, sempre lhe respeitou, nunca errou com você. Essa pessoa, se eu começar a enumerar a forma que ela lhe trata, eu sei como é. Ok? E você não me respeitou, você já chegou acusando, dando uma de onisciente. Eu detesto quando chega a gente dando uma de poderes sobrenaturais, falando que soube de mim, que sabe e tal. Isso não existe, brother. Pra cima de mim, negão. Fica foda, entendeu? Eu tô falando isso porque eu acredito que até amanhã eu reflito se essas duas pessoas serão isoladas de minha vida. Porque não teve progresso. Não é idade. Não é idade. Essa pessoa aí, pulando um pouco algumas questões que eu acredito que eu possa pular, para o vídeo já tá com uns 8 minutos. Embora seja importante, mas eu não me preocupar muito com o tempo. Essa pessoa tratou, para poder englobar a situação, ele tratou de essas pessoas que são tratou de duas pessoas em duas religiões específicas. As duas religiões são ditas cristãs, espiritismo e protestante. Espiritismo é protestante. Eu prometi que eu trataria da origem dessas religiões, o que tem nelas. Isso já é o final. Elas sempre existiram, fizeram todo tipo de coisa. Eu explicarei logicamente tudo, até chegar agora aqui o que está acontecendo, para quem quiser saber o que está acontecendo. Só que tem gente que não gosta da verdade, que foram exatamente essas duas pessoas. Deixa eu explicar o que acontece. Quando eu publico minhas coisas, eu adoro botar no story. Story? Não, status do WhatsApp. Por quê? Eu sou uma pessoa esquecida. Eu aprendo, mas decorar eu não consigo. Então muitas vezes eu boto um contato novo por algum motivo, que eu tenho que apagar depois, ou então não tenho que apagar. E quando a pessoa é psicopata, essa pessoa, em pouco tempo, ela manifesta ódio por mim e pelo que eu publico. Então, as pessoas que eu já desconfiava que são psicopata, que eu tenho que me afastar, e por algum motivo o contato veio pra mim, ou porque alguém passou. Em pouco tempo, minhas publicações no status faz essa pessoa demonstrar quem ela é, eu já isolo, já bloqueio. Ficou claro? Qualquer rede social acontece isso aí. Só que tu foi no WhatsApp, porque a conversa também foi no WhatsApp. Entender porque eu boto no status. E as pessoas em questão que essa pessoa estava defendendo,
sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração, sem nenhuma perguntação, sem lhe dar... Cara, você tem noção de quantos julgamentos eu vi, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Você consegue alguns vídeos até ilegais, sou franco, de situações que a pessoa é vítima, mas ela não tem abertura, liberdade nenhuma, nem seu advogado, de se defender ali. Ele já entrou para ser preso, para perder. E muitas vezes já morre no primeiro dia na prisão. Acontece muito. Quando esse tipo de abordagem acontece comigo, eu já relembro essas coisas e sei que a pessoa me aborda de maneira que já é para eu não ter vez, para eu não ter conversa, para eu não ter argumento, para eu não ter defesa. A pessoa todo mundo já passou por isso, que não é psicopata. A pessoa lhe aborda para lhe diminuir, para lhe condenar, para lhe demonizar. Você não importa a prova que você mostre. Então não vale a pena. Eu tentarei explicar essa questão e de fato o que é ser cristão, o que é ser religioso. Tentar deixar claro que não é você estar em uma igrejinha que muitas vezes tem todo tipo de abuso comprovado, brother. Que é exatamente a questão dessas duas pessoas que eu me afastei, que me abordaram agressivamente no WhatsApp. Agressivamente, repetidas vezes, mandando eu parar de publicar, me intimidando, ameaçando, todo tipo de coisa que eu passei. Eu falei para essa pessoa assim, olha, eu sei o que está acontecendo aqui, mas eu quero ver se valeria a pena eu continuar, porque você já viu com suas intenções. Eu não sou besta. Eu sei como acontece. Eu já vi isso aqui. A gente vê isso acontecer. Todo mundo já passou por isso. Essas pessoas que estão defendendo, brother, e você também de sua religiãozinha, vocês são charlatões, pô. Porque encurtando, eu tô tirando os ruídos que essas pessoas causam na conversa. Todo mundo sabe o que? Agressividade, interromper o tempo todo, não deixar falar. Isso você vê muito em debate. Na internet tem o debate o tempo todo. Aquele grupo, aquela pessoa que não deixa a outra falar, quase sempre está errada, é criminosa, é mentirosa, caluniadora e tudo mais. E não quer deixar a pessoa correta falar porque desmascara, brother. E ela é bandida. Pode ver qualquer debate, a pessoa que não está deixando a outra falar, está interrompendo o tempo todo, é bandido, é um grupo de bandido. Porque a pessoa que tá do lado da verdade não se importa com o outro falar. Ele conhece a verdade. Ou a pessoa acrescenta a verdade, ou fala mentira. A gente não está preocupado com isso. E faz parte do assunto aqui, porque eu me afasto das pessoas. Eu falei, bora falar desse cara aí que eu me afastei, que você não gostou, que é do espiritismo. Vamos lá. As religiões, todas elas, sempre falam que uma das coisas que é básica é a verdade. Quando algum de vocês religioso me aborda incomodado, com ódio de eu ter exposto uma verdade comprovada ainda mais, você só está provando que sua religião e vocês não são o que vocês falam. Aí a pessoa fica pirada, virada na porra, brother. Porque sua existência, seu conhecimento é uma ameaça para o que ele é e o que ele faz. E a religião dele. Falei, brother, se sua religião fosse verdade, fosse isso tudo, e tivesse lhe ensinando isso aí, você interagiria aqui como homem com homem, mulher com mulher, ou mulher com mulher é fogo, né? Homem com mulher, homem com homem aqui, brother. Você estaria aqui apto a ouvir. E eu ouviria você como até agora eu só tô ouvindo, eu não consigo falar. Sua religião não gosta da verdade. Eu não posso falar? Ah, porque você, brother, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Sua religião não foi só João de Deus, não. Depois te fala para outra. Mas basicamente trata da religião protestante e do espiritismo. Não foi só João de Deus, não. Eu acompanho. Em suas religiões, milhares de denúncias de abuso sexual é feito todo dia no Brasil. Não tô nem falando no mundo, brother. Não sou eu que invento, não. Existe corpo de delito, exame de corpo de delito, do sêmen do cara que estuprou as crianças.
E as mulheres e os caras lá. Aí a pessoa, você vê a pessoa com a cara assim crescendo, o olho crescendo. Brother, não é uma coisa minha. Se você e sua religião gostasse da verdade, você estaria acompanhando dessas coisas. E vá se fuder. E vocês estariam incomodados com isso aí e limparia a sua religião. Está claro que para vocês e sua religião, a pureza, a verdade, é algo que atrapalha, incomoda. Porque todo mundo que quer expor a verdade e a pureza, vocês querem destruírem. Eu vejo a rede social, pô. Vejo todas. Qualquer pessoa que trate de certas verdades é extremamente perseguido. Você vê a onda de ódio ali, de várias mensagens. A maioria de nós que fala a verdade bloqueia a mensagem para não ouvir, para não receber na mensagem pessoal. Eu já vi o que vocês mandam. A galera já me mostrou várias vezes e eu recebo também. Ficou claro? Lembre que eu estou tentando. Essa conversa que eu estou tendo aqui, digamos que dure. Eu estou tendo que explicar, né? Mas digamos que era para durar 20 minutos. A conversa se estende por 1 hora ou mais porque a pessoa não deixa falar, brother. Aí eu falei para essas pessoas assim: bora chamar todas juntas para facilitar. Eu falo, brother, bora pegar uma coisa básica. A verdade que sua religião diz que expõe, né? Que trata, que é amiga, né? Se vocês fossem, só para você entender, se vocês já tivessem estado em comunhão com a verdade uma vez na vida, essa conversa não seria assim. Nós seríamos ligados pela verdade. Vocês são ligados pela conveniência, seja ela qual for, eu conheço todas. Por isso que se incomodam. É claro, isso é uma coisa que a gente sente, que a gente vê. Quando pessoas em comunhão com a verdade se conectam, se encontram, não existe energias malignas ali. Eles são ligados pela verdade. E quando uma pessoa que é ligada com a verdade, em comunhão com a verdade, de verdade, ela tem um contato com a pessoa que não gosta da verdade, ela odeia a verdade, o problema, o atrito sempre acontece. Sempre. Acontece muito da pessoa que é vítima, em comunhão com a verdade, não perceber o que está acontecendo, ou ter uma dissonância e não querer entender o que está vendo, o que está acontecendo ali. Eu falo para eles, falo para todo mundo. Eu aqui não tô com ninguém. Eu não tô a favor, não sou amigo de ninguém, brother. Cristo não veio dizendo que estava com alguém. Ele não veio para alguém. Ele foi morto porque falava a verdade. E até na hora da cruz, ele não abdicou seu elo com a verdade. Meu exemplo é ele. Não venham tentar me coagir a ser igual a vocês, a fazer o que vocês querem, ou eu deixar de fazer meu trabalho, não. Vocês não são exemplo para mim. Pessoas assim não são exemplo para mim. Eu jamais serei como vocês. Quando pessoas que falam que são cristãs e agem completamente contra Cristo, porque quando você lê os evangelhos repetidas vezes de Cristo, você entende que ele foi perseguido e assassinado porque falava a verdade, porque não acontecia nada além disso aí. Ele é um exemplo, ó, cara. Ele praticamente está lhe dizendo ali no livro: se você seguir o caminho da verdade, se você tiver uma comunhão com a verdade, você passará por esse tipo de coisa. Vocês não leram os livros? Vocês não são cristãos? E, brother, deixa eu explicar uma coisa. Essas conversas, a gente começa já sabendo que não tem evolução, brother. Não existe. A pessoa tá ali procurando ali para as piores intenções possíveis. Mesmo que ela seja um adolescente. E muitas vezes o cara que enviou a adolescente ou adolescente enviou uma pessoa jovem para tentar lhe dobrar, lhe amaciar.
Sem contar com a questão de usar, de botar para lhe pirraçar, lhe incomodar e você ficar agressivo. E por ser uma pessoa, um adolescente, tentar usar isso contra você na justiça e por aí vai. Você tá entendendo o tipo de gente que a gente tá falando? Não existe verdade nas religiões de vocês, onde vocês estão. Seja lá qual for. Porque a verdade incomoda. Então, claramente, aí tentar falar até coisa que eu não consegui falar nunca nessas situações aí, porque chega uma hora que é melhor ir embora, porque tá dando merda. Cara, eu falei pra essa pessoa, essa pessoa, negão, vamos lá. Porque você pode ajudar então, se você sabe, eu não, brother, você não tá entendendo, negão. Que você tem que falar, conversar, que aí a pessoa tá chateada com você, não quer falar mais com você. E você tem que conversar pra pessoa não se afastar. Já inverteu a porra. A pessoa que se afastou de mim. Aí eu falei, brother, entenda. Eu sou uma pessoa que eu não quero nunca, nunca, que uma pessoa, seja lá quem for, um filho meu, uma esposa minha, um amigo meu, esteja comigo contra a vontade dele ou dela. Se ela não tá comigo por vontade própria, porque quer, ela tem que ir. Assim como eu não tô com ninguém com vontade própria. Se não são cristãos, eles são dos exemplos de Cristo. Ele nunca forçou ninguém a seguir ele. Seguir a quem quer, ouvir a quem quer. Tá claro ali, várias passagens isso aí. Vocês não leram os livros? Vocês são cristãos? Eu que sou pagão? Eu aqui só quero dar exemplo desse tipo aí. Porque quando essas pessoas me procuram, estão me demonizando, brother. Eu tô cansado, eu passei muito por isso aí. Eu tô começando a pensar que eu não, nem a conversa eu quero começar. Me abordou assim, me demonizando, já corto, já quero cortar. Não quero, não há fruto nisso. Eu falei, brother, Cristo, se Cristo não queria ninguém com ele contra a própria vontade, não tava de coração, de comunhão com a verdade com ele, eu também não quero, brother. Eu sou cristão. Você não é, brother, vocês não são. A pessoa fica arretada, como se estivesse desmascarando algo muito complicado. Só não vê que não quer. Rapaz, a situação gera uma energia tão... A pessoa já chega com uma energia bem complicada. E é pior aquilo ali. Espera aí que a música pode ficar alta. Deixa eu tentar elaborar de uma maneira que eu não comprometa a situação. Pularia algumas partes que o vídeo tá grande. Eu falei pra essa pessoa assim, brother, você tá falando que é pra conversar com a pessoa assim, pra pessoa mudar? Cristo não parou pra mudar ninguém. A conversa aqui não é cristianismo? Vocês não são e eu sou pagão? Como é que eu sei mais do que vocês? Ele nunca parou pra mudar ninguém, nunca quis mudar, ele nunca disse que é possível mudar ninguém. Aí eu falei assim, pra simplificar a sua vida, você tá falando que eu posso conversar com ele, com ela, e mudar eles. Cara, eu não sou uma pessoa carente pra tá querendo que as pessoas estejam comigo pra eu me sentir amado ou especial, ou então essa questão que tem muito em religião protestante, né? De você converter à força a pessoa contra a vontade, botar na igreja contra a vontade. Isso é totalmente isso é totalmente contra o cristianismo, brother. Tudo que eu falar aqui sobre vocês é totalmente contra o cristianismo. Tudo que você, se eu parar em sua igreja, em seu espiritismo, e eu anotar, eu provo que é tudo contra o cristianismo, pô. Tudo, brother. Aí eu falei pra ele assim, você tem certeza que dá pra mudar uma pessoa dessa? Tem certeza? Porque, olha, você tá falando de uma pessoa que é de uma religião, vamos lá, que diz que é cristã, mas toda a conversa é que eles são seres superiores do multiverso, que vem aqui para ajudar as pessoas a serem melhores.
beleza? Eles são melhores que todo mundo. Cristo é o melhor de todos e não se comportou assim. Até agora eu nunca vi vocês manifestarem, aprenderem um exemplo de Cristo, e vocês são cristãos. Não posso negar que essas duas últimas pessoas, quando chegou a esse ponto, até ouviram algumas coisas. Mas sinceramente estou pensando em isolar. Porque não tenho condições não, cara. Não tenho condições para isso não. Já tenho 45 anos, estou velho, brother. Eu não tenho condições não. Eu tenho que cuidar de minha saúde. Uma vez na vida. Eu falei, ó, brother, você tem certeza que eu posso pegar uma pessoa dessa, que se diz que é do espiritismo, esse cara, essa mulher, que ela pensa que é melhor que todo mundo, ela tenta disfarçar o narcisismo dela, porque todo mundo que está em uma religião que se diz melhor que todo mundo, claramente tem um delírio de grandeza muito grande, um narcisismo muito grande. Você vê a pessoa manifestando isso aí. E quando a pessoa bota aquela voz mansa para poder lhe induzir que ele é humilde e simples, você já sabe que está escondendo ali, porque o narcisismo está tão grande que ele tem medo que saia. Você tem certeza que eu consigo conversar com uma pessoa dessa, que procurou uma religião dessa, porque ele se considera melhor que todo mundo? Ele está em um ambiente que valida a sua superioridade, seu megalomaníaco. Você tem certeza que uma pessoa dessa aceitaria uma ameaça à sua doença, à sua patologia de delírio, de megalomaníaco, de superioridade? Essas pessoas aceitam uma ameaça que na cabeça dela a verdade é uma ameaça, pô. Eles gostam do delírio de serem superiores. Eles inventaram um bocado de coisa sobre sonho, seres de outro planeta, intraterreno, extraterreno. Eu tenho que admitir que quando eu dei esse exemplo, que eu tirei do blog, um erro meu, eu pretendo botar na internet de novo, que foi o seguinte, eu falei pra ele assim, ó, ele, porque existe que não sei o que, brother. Eu não quero levar para a origem da Matrix, coisas complexas, não, que a gente perderá muito tempo aqui. Eu usarei aqui algumas questões científicas e que todo mundo tem contato para você entender. E eu verei que se você não entender, é porque você não quer. Porque se eu usar questões que estão longe do conhecimento humano, pode ser usado de fato contra meu argumento. Não que isso atinja meu ego, mas que é eu estarei sendo ineficiente e ingênuo. Eu falei para essas pessoas o seguinte exemplo. Eu falei, brother, você sabia que pra gente andar pra frente, os seres que andam com pernas, para irem pra frente, eles empurram o chão pra trás? A pessoa quer que tenha a ver. Eu falei, deixa eu explicar. Eu daria alguns exemplos para você entender. Eu falei, brother, você sabia que para um barco ir pra frente, ou ele empurra o vento para trás com a vela? Quem estudou o mínimo de física entende. Ou então o barco empurra a água para trás com a hélice. Você sabia? A pessoa começou a ficar com raiva, eu não entendi. Eu falei, escute, tá com raiva por quê? Você sabia que para o avião voar, ele precisa empurrar o ar para trás? Que se o ar não existisse, voar seria impossível? Eu falei, você sabia que as informações trafegam na internet cabeada? Eu sei. Você tá chovendo numa molhado? Tô mesmo? Não parece. Você sabia que para eu enviar informação sem cabo, eu preciso do ar? Eu falei, eu lhe explicaria porque eu tô dando esse exemplo, brother. Esse exemplo bem simples, que tá ao alcance de todos. Que quem negar tá na merda, se afaste. São pessoas que não estão com você, estão com narcisismo, estão com demônio, estão com tudo menos com você. Quando nega uma situação dessa clara, óbvia, tem algo errado. Eu falei, eu tô dizendo isso porque para toda transmissão de informação, eu preciso da matéria
O ar é matéria. Sem o ar, eu não consigo jogar informação, que a informação, a informação é uma excitação nas moléculas de ar que vai impactando os outros átomos até chegar em outro lugar. Preciso de matéria. Sabia? De maneira que até a luz, para eu transmitir a luz a um outro computador, um telefone, o que for, eu preciso de um fio óptico que a luz trafega, que dizem que agora não é mais vidro, né? É um nylon. Eu não sei. Mas eu preciso de matéria para enviar a informação. Assim como eu preciso de matéria para poder me deslocar. Se eu ficar no vácuo, que não existe vácuo. Explicarei por quê. Eu não consigo me deslocar, eu fico inerte. Ficou claro? Beleza? Pronto. Você está assustado. É para ficar assustado mesmo, porque mexe com suas maluquices, suas maldades que você está aprendendo. Eu falei isso por causa do seguinte, brother. A galera diz que vai à Lua e vai a Marte e envia informação e volta. Como, brother? Se não tem cabo e segundo eles o espaço é vácuo, como é que eu transmito informação sem matéria? Vocês acreditam nessas coisas porque vocês querem, brother. Quando eu botei isso na internet uns 10 anos atrás, eu fiquei observando a internet e algumas mídias. Cara, foi uma questão de um mês. Começou a aparecer gente dizendo que o universo é de matéria negra. Aí eu botei assim meu blog já esperando alguma coisa. Falei, pô, brother, como é que o universo é de matéria negra se a gente consegue ver estrela? Lá na casa da Zorra, a gente consegue ver o Sol, que é uma estrela, consegue ver outros planetas, asteroides, tudo, e a Lua. Se fosse uma fumaça, que é uma coisa simples, já não daria para ver. Imagine uma matéria negra dentro. Imagine o ar. O ar é matéria. Você não vê, mas estamos dentro de um oceano de ar. Imagine que eles chamam de matéria negra, é como se o ar fosse negro. Você conseguiria enxergar além disso aí? Para você ver que os caras não conseguem mais inventar uma mentira. Rapaz, é interessante quando você chega a esse ponto, porque a pessoa, ela odeia tanto a verdade, porque a verdade é incômoda para seus interesses, que até isso ele quis negar, quis justificar. Não, que você não é formado em física, você está se metendo no... Começou a me humilhar e me esculhambar. Eu falei, brother, porque você está provando quem você é, cara. Você não está acostumado. Eu menti o que? Inventei o que aqui, brother? Eu só repeti o que eles falaram. Você tá falando que eu sou... Quando você fala que as coisas que eu falei é de uma pessoa ignorante, uma pessoa mentirosa, um caluniador, você tá falando que as pessoas que criaram esses conceitos, da fibra ótica ou o que for, é que eles são mentirosos e você tá usando. Você tá dizendo que você tá usando, o que você tá usando não existe. Eu não criei essas ideias. Eu não criei fibra ótica, cabo de rede, o ar, barco, avião. Você tá tentando me atacar, brother. Você está provando até agora que você não veio aqui para resolver nada. E você não gosta da verdade. Como essas pessoas que eu me afastei. Você só acredita que foram à Lua, que existe o universo, e etc. Se você quiser. Porque até para você se deslocar. Lembra que eu falei? Para um objeto voador se deslocar no ar, ele precisa empurrar o ar para trás. Como é que um foguete empurra o nada para trás no espaço, se é vácuo, não tem matéria? Que se tivesse ar lá fora, não precisaria de roupa. Nem o gás que dizem que precisa. Você respiraria lá fora. Lá não tem matéria para você empurrar para trás. Aí a matéria negra, eles chegariam como com matéria? Como é que eu chegaria o Sol? Como é que o Sol chegaria aqui se fosse matéria negra? Como é que eles saberiam que tem o universo? Como é que eles se deslocariam se fosse negro, brother? Porque eu me preocuparia com o que está lá fora se eu não estou nem vendo. Aqui seria trevas, não teria luz, pô. Quanto mais você tenta destruir a verdade e o mensageiro da verdade, mais você se complica, brother. A verdade é assim. Ela brilha por si só. E quem é contra ela é só trevas. Por isso que vocês se incomodam. Aí você vem me dizer de uma religião que
Cultiva o narcisismo. O cara procura para ser melhor. Gosta de falar com altivez, que não sei o quê. E brother, você sabe quantas denúncias existem contra a religião espírita sobre abuso sexual? Você pensa que é só João de Deus, é? Você pensa que ele só estuprou 500 pessoas em 50 anos, foi? A maioria já morreu, cometeu até suicídio. 90%, 99% não teve coragem de ir lá. Porque ele manda na cidade, ele manda matar. E tem vários outros da religião espírita que fez e faz isso aí. Você não gosta de Deus, você não gosta da verdade, você não gosta de Cristo nada não. Eu posso passar o dia aqui tratando de tudo que vocês fazem. É mentira, é farsa. Então me diga uma coisa, brother. Você tem certeza que eu consigo conversar com uma pessoa que procurou uma religião para comprovar, para poder validar seu ego de ser melhor que todos? Ele tem um narcisismo tão grande que ele bota uma vozinha mansa, que não sei o que, ar de autoridade, terno e a porra, pra disfarçar tanto ódio e tanto narcisismo que tem, que ele tem medo de transparecer, brother. Uma pessoa que tá nessa situação, uma pessoa que mesmo na situação que claramente não existe o universo, e mesmo que exista ninguém foi lá fora, se existe ninguém foi lá fora, é impossível. O cara tá dizendo que se comunica com alienígena, que ele foi a outros planetas, que Cristo não é o superior de todos no multiverso. Ele alimenta e transmite esse tipo de informação. Ele sabe que é mentira, brother, mas alimenta o ego dele. Se Cristo, que é Deus, não conseguiu, eu consigo como, brother? E eu falei pra ele, ó, cara, eu tô pegando leve, só pra você entender. A atmosfera da Terra, se eu não me engano, ele reduz 10.000 vezes o calor do Sol pra cá. Porque se a gente recebesse a Vera, seria, se eu não me engano, do grau mais baixo ao grau mais alto, chegaria até 60 e tantos mil graus aqui, a gente evaporaria, brother. Como é que você fala que ele sai da Terra, sem a proteção da Terra, recebe 60 mil graus e tá tudo bem? Eu posso enumerar tudo aqui, quero ver você desmentir, brother. A pessoa consegue mentir, cara. É uma coisa horrível, consegue mentir, tentar argumentar, porque você é uma ameaça, a verdade é uma ameaça. Quem transmite a verdade é uma ameaça a seu estilo de vida, brother. E o pior é que eu vi muita gente passar por isso e não tava entendendo, negão. Imagina aí. O cara vai lá pra fora, é de 60 a 100 mil graus que é calculado fora da atmosfera. Eu tô falando sem a proteção atmosférica, exposição direta com o sol, sem proteção aqui da camada atmosférica, da atmosfera aqui. O cara tá se batendo de 60 a 100 mil graus lá, e pra ele, o cara diz que é frio. Brother, como é que o cara fala, o cara inventa que o universo é frio, brother? Se quando você sai da Terra, você chega de 60 a 100 mil graus exposto ao sol. E mesmo que ele falasse que atrás da Terra, protegido do Sol, seria frio, frio é uma sensação, calor é uma sensação. Para você entender bem, que não deve ter entendido, por que a gente não pega fogo? Porque o ar está em contato com a pele e a gente está sendo esfriado. O ar é um cooler para a gente. Se a gente ficasse fora da atmosfera, mesmo protegido com a sombra da Terra, que é quente, como é que a gente define que é frio ou quente no vácuo? Porque o que é frio é o ar. Se não tem ar, o que é frio no universo? Cara, eu poderia enumerar aqui. E o foda é que nessas situações, quanto mais você apresenta a prova, você só, a pessoa se comporta da forma que você sabia que se comportaria. Ele não veio pra verdade. Ele veio pra lhe assediar, lhe intimidar, lhe coagir. A verdade não importa, brother. E são religiões ditas cristãs, e olha lá, outras religiões aí.
Tá tranquilo? Aí eu falei, brother, o cara se considera melhor que todo mundo. Ele foi lá por validação. Ele tem um ego muito forte, um narcisismo muito forte. Ele alimenta essas histórias de alienígena, disco voador, seres superiores, que ele é melhor que todo mundo. Um bocado de porra. Eu não tô nem falando dos livros, cara, que eu li vários. Tem vários livros aí. Se contar os vídeos que aparecem o tempo todo, você tem certeza que eu consigo pegar uma pessoa nessa situação, depois que eu lhe falei, conversar e fazer ela ver uma verdade quando eu não sei qual que você está falando? Até porque quando eu tô falando a verdade pra você, você tá se incomodando, imagine ele. A pessoa calou a boca. Essas pessoas, elas têm uma necessidade muito grande de validação, de se considerar superior. De estar lá, as pessoas estão falando que você é um grupo superior, que você é melhor, que você é de um planeta que não tem matéria, que você é tão superior, que nem matéria existe lá. Brother, os caras não procuram nem estudarem pra poder contar uma mentira, pô. É foda, entendeu? Deixa eu baixar aqui. Brother, os caras não procuram nem estudar, para estudar um mínimo de astronomia para poder falar. Átomo existe na Terra por causa do Sol. O Sol é de hidrogênio. Todos os átomos que existem são aglomerações de hidrogênio. Mas a gente já tem suposições que cada sistema estelar é de um tipo de substância diferente. O cara vem falar que cada planeta tem menos átomo, tem menos matéria. Se ele soubesse, se ele tivesse contato com seres, se o universo existisse, ele tivesse contato com seres de vários locais de estrelas diferentes, e deve ter lugar que nem de estrela é, ele contaria detalhe por detalhe de cada lugar, como esses lugares são. Não ficaria falando que tem menos matéria, que nem átomo é lá, brother. E eu garanto que depois disso aqui terá gente inventando história sobre isso. Como teve a vida inteira que eu passei por isso aí. Você tá me entendendo? O cara não para nem para estudar. Isso é uma teoria já antiga. Que cada estrela é constituída de uma substância diferente. E os astros que estão ao seu redor são compostos pela matéria, pela substância matricial, essencial dessa estrela. Consequentemente, cada astro desse tem uma natureza diferente. Se existem seres vivos lá, são completamente diferentes da gente. E provavelmente somos antimatérias entre si. Como é que ele fala que os alienígenas vêm aqui e nosso sistema estelar não desintegra com a antimatéria dele, brother? E tá em todo lugar, invisível, diz que entre meu quarto e a porra. Até hoje eu não quis pegar pesado, entendeu? Mas diferente das pessoas, as pessoas que pegam pesado, elas mentem para lhe ofender e lhe caluniarem. Meu pegar pesado não é ser maligno, é só mostrar a verdade. Aí você contrapõe. Você prova que a verdade é mentira. Mas você sabe que, como eu falei, pode assistir qualquer debate na internet, de qualquer idioma. A pessoa maligna, mentirosa, que comete crimes diversos, não deixa a pessoa correta falar. Porque a verdade e o transmissor da verdade é uma ameaça a seu estilo de vida criminoso. Vocês já viram os relatos das pessoas que falaram assim, não, eu fui denunciar, falar só do espiritismo aqui, me desculpe, mas meu compromisso é com a verdade. Eu falei pra ele, brother, meu compromisso é com a verdade. Se vocês tivessem um compromisso com a verdade, estaríamos juntos. Eu não abdicarei a verdade por causa que pra vocês estarem comigo, vocês não querem. Cristo ficou com a verdade até quando foi torturado e crucificado. Você não chegou aos pés do cara, brother, pra poder seguir seu exemplo de abandonar a verdade pra poder estar com vocês, pô. Isso é ego, é narcisismo. Demais, vocês estão se achando demais. Tá claro? E aí, brother, vocês já viram os relatos das pessoas que denunciaram abusos sexuais em espiritismo, evangélico e tudo mais?
Vários deles disseram que tem contato com vários outros que foram abusados naquele lugar, mas tem medo de falar. Quando a gente fala que tem milhares de denúncias por dia só no Brasil, aquilo ali é uma fração, menos que 1% de tudo que acontece diariamente. A galera tem medo. Imagine o que acontece lá, o que eles já viram e não foram embora logo, o que eles já viram, testemunharam e passaram, para ter medo de denunciar na delegacia, na polícia ou no Ministério Público, brother. Por aí você já começa a entender. Se você não está entendendo o que acontece nessas religiões, você está falando de pessoas adultas, formadas, etc e tal, tem medo de dar queixa. O que é que essa galera ouviu? Quais foram as ameaças? O que eles testemunharam? O que eles passaram? Para terem medo. Porque é dito que menos que 0,1% denuncia. As pessoas têm medo de denunciar uma religião? Medo? Uma religião que é para ser verdade, bondade, pureza, respeito. Nada do que eu vi em vocês até agora. E eu sou herege? Eu sou herege? Sou eu que sou herege? Ou a verdade e eu, o transmissor da verdade, sou uma ameaça, é a verdadeira ameaça a seu estilo de vida criminoso? Cara, em minha vida, toda vez que algum cara, alguma mulher que dizia que é minha amiga ou meu amigo, ele me botou contra a parede e falou: ou é a verdade, ou sou eu, ou então, ou você tá a favor de minha religião ou não, eu sempre fui embora, cara. E parentes fizeram muito isso comigo. Pessoas próximas que eu ajudei pra caralho me perseguiam pra porra, tive que isolar, brother. Tá me entendendo? Eu que não sou cristão, porque se não me vê na igreja, eu vejo vocês na igreja e vejo o que vocês fazem lá em outros lugares, não contam pra ninguém. E me contam também muito. Se pra vocês, pessoas adultas, terem medo de fazerem denúncias do que viram, do que passaram uma religião dessa no Ministério Público, pra você, esses ambientes, essas religiões são coisa boa, eu recomendo vocês procurarem um tratamento psicológico seriamente. Eu tô falando sério. Porque tem coisa que é óbvia, tem coisa que você vê, você não precisa nem falar que viu, você apenas não vai mais lá. Se você tá indo em certas situações que você viu, presenciou e sabe, você tem algum problema, brother. E pode ser o pior de todos, como a verdade ser uma ameaça pra você. Aí a outra pessoa citou a questão das religiões protestantes que não são espírita. Falei, ó, brother, porque você se incomoda com dinheiro e tal. Eu falei, brother, eu não falei de dinheiro nada. Se o problema das religiões fosse só dinheiro, mas tivesse tudo, bondade, respeito, amor, verdade, tudo, é só dinheiro. Não teria denúncia de nada, não. Aí eu falei, brother, você sabe como as religiões protestantes foram criadas? Não sei o que inventei, não. Você pode entrar na internet, entrar nos sites estadunidenses e baixar os documentos e ler você mesmo. E você intuir. E até pegar outros documentos e você entender melhor o que está acontecendo. Falar pra você. Israel. Eu falei pra ele, olha. Existe um grupo chamado sionista. Sempre existiu, mas o nome foi dado. Eles se deram esse nome por motivos convenientes. No final do século de 1800. Por quê? O sionismo foi criado um termo para ser apito de cachorro. Para se identificar fácil. Os psicopatas criam apitos de cachorro para se identificarem fácil, para não ficarem dispersos, para se encontrarem com facilidade, como o nazismo. O sionismo foi criado para poder ser um apito de cachorro, a atração de psicopata. E sempre teve elo com os Estados Unidos. Não é coisa de 1960, não. Há quanto tempo os Estados Unidos rouba a terra dos outros, roubou do México? E eles têm elo. Mas bora pegar um período mais recente que eu falei pra ele. Se ligue, brother. Se você pegar os documentos, a CIA revela, muito tempo depois, que ela criou as religiões protestantes para manipular e destruir nações, brother. E eles têm elo direto ali.
Você já foi essas religiões, né? Você percebeu que eles não ficam, são cristãos, mas não exaltam Cristo. Não fala dos exemplos de Cristo. Você percebeu? Eu falei pra ele assim, eu tentaria, isso aqui é uma prévia do que eu tenho que falar. Você já esteve nessas religiões? Você fala de política, virou moda, né? Você percebeu que quando você vai a uma religião protestante, seja ela qual for, eles induzem você a ser egoísta, egocêntrico, individualista, bota você contra as outras pessoas. Você não estranha isso, não? Que você tem que ser rico. E aí que começa a parte que eu estranho, porque você não percebe. Eles falam que você só precisa querer estar lá para ficar rico. E quando você aborda os representantes religiosos depois e fala, eu não tô ficando rico, eles botam a culpa em você, a culpa é sua. Você que é incompetente, você que isso, você aquilo, eles botam sentimento de culpa em você. Religião não é para acolher? Pode falar do que você quiser de sua religião, que eu falo que não tem nada de cristianismo. O que você quiser, brother. Se vocês observarem, a religião protestante, ela foi criada quando o capitalismo sempre existiu, viu, brother? O capitalismo foi criado quando foi criada a moeda. Troca de moeda por material, em vez de trocar material por material. Mas bora pegar a parte mais recente. Suponhamos que o capitalismo foi criado um tempo atrás, séculos atrás. Se você observar, a religião protestante foi criada. Esse documento da CIA é resumido. Você tem vários documentos digitalizados. Se você observar, a religião protestante, todas elas, foi criada no momento que a burguesia precisava escravizar as pessoas. Você não percebeu, não? Essa história de você ser individualista, não ser amigo de ninguém, todo mundo é seu inimigo, quem não tá aqui não presta, e você levando golpe lá e assédio moral e sexual, e pra você tá tudo bem, é um lugar ótimo. Essas ideias são antigas, são origens, nunca mudaram, sempre existiram. E elas entraram no ditos religiões protestantes nesse período que o capitalismo queria escravizar todo mundo. Porque a pessoa individualista, que não se une a ninguém, é fraca. Eu manipulo fácil, destruo fácil e fica por isso mesmo. E quando ela vier questionar, eu boto o dedo na cara dela e falo, a culpa é sua. A culpa é sua. Sempre foi assim, brother. Não é coisa de 1970, 60 que a CIA escreveu o documento, não. A fundação da religião espírita, da religião protestante em geral, é essa. Isso é religião protestante. Ela é uma ferramenta de manipular, escravizar, destruir seres humanos para serem escravos do capital. Não entenda como o capital puramente dito, você trocar dinheiro, mas assim, essas pessoas que usam capital para uma coisa errada, certo? Foi feito aquele período por aquelas pessoas e não mudou, a história é sempre a mesma. É isso, bro. Resumindo, é isso aí. Tô inventando? Baixa os documentos, leia você mesmo, não precisa acreditar. Eu não gosto que ninguém acredite em mim. Eu gosto que duvide e vá lá e veja que tá falando a verdade. Não precisa nem voltar pra falar pra mim que eu tô falando a verdade, que eu sei que o ego de vocês é muito grande. Eu nunca vejo vocês pedindo desculpa. Isso é feio pra caralho, brother. Pessoas que se dizem cristãs não conseguem pedir desculpa, uma coisa que é pra você aprender com 2 anos de idade, brother. As coisas que a gente vê nas religiões protestantes, cara, que dizem que são cristãs, se você olhar, são imundas, são podres, cara. Não pede desculpa. Rapaz, são coisas... Não pede licença. São coisas pequenas, pô. E se dizem superiores de outros planetas. Não pede licença nem desculpa. São coisas pequenas. Mas eu sou um ser superior que vem ajudar a humanidade. Se pra você não tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, o superiorzão não consegue fazer o trivial, aí cabe a você, né, velho? Eu falei pra ele, se você não tá enxergando, olha, brother, se você não consegue ver isso aí, eu não consigo mostrar, não. Eu falei pra ele, essas pessoas que você quer que eu volte a falar, pra tentar ajudar a falar a verdade. Se ele que tá lá, cara, passando por isso, vendo e fazendo isso,
Ele mesmo não quer ver, ou não diz que vê isso aí. Quem sou eu para chegar lá e convencer o cara, brother? Cristo não conseguiu, pô. Deixe lá. Tá me entendendo? É assim, brother. Eu não tô aqui pra convencer ninguém, não. Cara, vocês têm noção de quantas pessoas em minha vida eu fiz publicações? A pessoa ficou virada na desgraça comigo. Porque a verdade é uma ameaça para o seu estilo de vida. Não quero entrar em detalhe, todo mundo sabe. Mas algumas pessoas, eu falei, não, procure tais documentos, tais coisas, veja lá. Eu não quero que você acredite em mim não, brother. A pessoa voltou. Você pensa que eu ouvi algum elogio, alguma desculpa depois de ter sido agredido? Cristão é assim, pô. Quando a gente lembra de cristãos famosos da Bíblia, do Testamento Novo, os caras que são exemplo, a gente não exige que ninguém seja igual a eles. Existem no mundo alguns iguais a eles. Existem, alguns. Mas a gente não quer que ninguém atinja esse nível, apenas almeje e tente ser. Procure ser cada vez, se aproxime cada vez mais. O cristianismo, ele tem compaixão. Ele não quer que você seja de uma hora para outra, mas apenas que você almeje o bem. Beleza? Se você ler o Testamento Novo, você vê pessoas que são santas, cara. E já vi gente assim nesse mundo, contemporânea minha, exemplo de seres humanos, exemplo para a humanidade, modelo. Algumas. Quando você vê esses exemplos, esses seres superiores na Bíblia, que a própria religião espírita e protestante, etc e tal, eu já vi várias vezes quando você fala dessa galera, eles falam que é mentira, que foi manipulada, etc e tal, e são cristãos, para você tá tudo bem falar isso aí. Brother, quando você vê esses exemplos, você vê pessoas que pedir desculpa, licença é trivial, porque os caras estão nível tão foda, que não existe a ideia de não pedir desculpa quando errou, ou licença quando é necessário. Tô dando 2 exemplozinhos, cara, de coisas super básicas, que se eu for aumentar essa porra aí, piora. Você vê os exemplos do cara, os caras são foda pra caralho. E você vê essa galera das religiões de merda de vocês fajutas, criminosas, que dizem que são melhor que todo mundo do multiverso. Converse um pouco. Abra os olhos. Eles dizem que são superiores aos santos daqui, pô. E os caras não sabem pedir desculpa ou licença. Narcisismo muito forte. Mas são de planetas que nem matéria existe. Eu falei pra ele, brother, se essa galera não tá vendo, segundo você, segundo ele, eles não estão vendo, eu posso mostrar. Se eles não estão vendo, cara, se Cristo não conseguiu mostrar, como é que eu consigo, brother? O cara ressuscitava. Os outros e ele. Eu não faço nada, brother. Não sou ninguém. Nem famoso eu sou. Não que ser famoso quer dizer alguma coisa. Só narcisista que quer ser famoso. Ou pra trabalho, uma pessoa séria que quer trabalhar. E eu falei, olha, eu serei franco com você. Baseado em sua reação e deles, vocês sabem da qual é, brother. Porque a pessoa que não sabe, age diferente, pô. Quando você prova materialmente tudo, não reage com essa agressividade, com esse ódio, não. Tentativa de coazão. Vocês sabem da qual é, pô. Se eles não soubessem, eu não seria capaz, mas sabe, pô. Sabe. Eu, criança, sofri assédio sexual várias vezes em religiões espíritas. Eu lembro dos lugares até hoje. Mas eu era espertinho, dava um pinote pra não ser pior. Não foi uma vez só, não. Eu tô falando isso pra você não falar que eu não sei como é na pele. Tô falando que os outros passaram. Eu sei como é na pele. Então não vem mais com essas histórias que eu tô atacando as religiõezinhas de merda de vocês, não.
religião de vocês prega o egoísmo, o individualismo, porque a pessoa sozinha é uma vítima fácil, e é o que vocês são. O narcisismo pra caralho, usura. E quando vocês procuram eles pra falar que não conseguiu comprar uma Ferrari ou uma mansão, os caras diminuem você, atacam você, botam a culpa em você, e pra você tá tudo bem, caralho. Mas quem fala a verdade não presta. Além disso aí, do individualismo, do egoísmo, da usura, do narcisismo, tem o que mais na religião de vocês, cara? Porque eu nunca vi uma religião de vocês pegar um palestrante só de 1 hora, só falar das coisas de Cristo e falar bem, cara. Não são cristãos? Você não vê isso lá. E quando fala de passagem da Bíblia, que são bem poucas passagens que falam, totalmente distorcida. Você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, brother. Você que leu a Bíblia, você lê aquela porra ali, você não sabe de onde o cara tirou aquelas paradas, brother. Eu não tô nem falando dos outros livros. Se você for ler, cara, você tem que ser uma pessoa que não é manipulada. Porque aí você estranhará algumas coisas. Você tentará procurar um cara que é representante pensando que o cara é bom. O cara começará a manipular você e fudeu. Eu já vi muito isso acontecer, brother. Eu não queria tratar dessa forma não, brother. De espiritismo, religião protestante. Eu queria ter descrito nossa história de 500 mil anos pra cá. Tudo certinho. Explicar o porquê de cada coisa. Na boa. Mas, cara, eu já tô velho, brother. Eu não posso estar passando por essas coisas mais não. Não me procurem mais pra isso não, brother. Eu sinto muito, mas eu não tenho interesse nem poder de quebrar meu elo com a verdade com Cristo por causa de vocês. Não, vocês estão se achando demais, pô. Quem tá comigo está em vínculo e comunhão pela verdade. Quem é maligno como vocês não tem comunhão entre si não, que eu sei como vocês se comportam e se tratam. Só não aceita, só não vê quem não quer, brother. Porque o maior mentiroso é aquele que mente pra si. E o maior cego é aquele que não quer enxergar. Nunca esqueçam isso. Eu tô decidido. Terminar o vídeo aqui, renderizar, diminuir o tamanho do vídeo, bloquear essas duas pessoas, cara. Porque eu não quero mais. Porque pode ser que veja e queira entrar em contato. E o pior é que sempre conseguem outros números, fica enchendo o saco, tem que sair bloqueando um bocado de número. É uma merda. Vocês entenderam que eu tive que apresentar algumas provas triviais aqui. Eu não queria fazer isso, brother, mas eu não tô aguentando. Tem gente que quando eu publico alguma coisa no story, eu boto em algum grupo, o cara me procura, solta uma piada, apaga meu contato e vai embora. E ele é que tem um vínculo com a... Ele e a religião dele, ou ela, é que tem um vínculo com a verdade. Você podia falar, mas essas duas pessoas que você está falando aí são adolescentes, são. Você não deveria pegar mais leve? Como, brother? O cara já tá assim nessa idade. Ele deve ter começado essa porra com a família dele desde a infância. Sabe Deus o que acontece na casa dessas pessoas? Eu não... Cara, eu não sou... Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, não. Quando eu faço o que eu... Quando eu falo assim, ó, cara, quando você vê certas coisas, se afaste. Eu faço. Eu vejo e vou embora. Eu nem comento, cara. Eu podia denunciar, fazer um bocado de coisa. Eu me afasto, porque isso não é suficiente pra eles me perseguem. Até a hora que você botar pra fuder. Eu não queria desmascarar essas religiões com provas agora, não. Mas eu tô sendo obrigado a justificar. Porque essas pessoas não só me assediam, como saem me caluniando, brother. Aí... Teve gente que me abordou falando coisa que não foi da mesma forma, mas... Entendeu? Procurar amigo meu pra poder tentar enganar, botar contra mim, pô. E são de religiões que tratam da verdade, seres superiores de outros universos. Espero que esse vídeo... Algumas pessoas estão iludidas só com as provas materiais... de deslocamento, de pé, de transmissão de informação, aí você já começa a ver que tem algo errado.
começa... Eu não tô tratando nem de mecânica quântica, brother. Eu não quero tratar de mecânica quântica. É átomo normal. Que eu espero que alguém veja esse vídeo e esteja na merda e consiga se libertar. E se liberte. Muitas vezes, o foda é que muitas vezes as pessoas têm a verdade, têm as informações, mas não conseguem usar para o próprio bem. Foram adestradas desde a infância a serem escravizadas, aceitarem, serem submissas e não usar a informação. Escola só aplica a decoreba. Decore estado, decore data, não ensina nada. Eu não espero. Cara, você nunca me viu me cobrar de uma pessoa que saiu da escola inteligência, porque não existe exercício para poder desenvolver a inteligência da gente. Ninguém nasce inteligente não, cara. Quem fala isso é narcisista. A inteligência é uma habilidade cara, difícil de se ter. Ninguém nasce inteligente. Ninguém, sinto muito, cara. Eu sei que seu ego é muito forte, você é muito narcisista, mas é a verdade, brother, me desculpe. Eu já falei, meu elo, meu compromisso é com a verdade, não é com vocês, cara. Meu compromisso é com a pessoa que tá com a verdade. Ele tá comigo, meu compromisso é com ele porque ele tá com a verdade. Mas vocês é o que for conveniente, nego. E a verdade não tem conveniência. A verdade é a verdade. Eu não queria chegar ao ponto, começar a falar de um pouco, provar um pouco dessas religiões, porque é mentira, por causa disso e daquilo, não. Mas tô sendo forçado. Aí o cara, porque, brother, pega um vídeo da internet agora de 1 hora, eu assisto com você. Eu quero ver ele tratar de Cristo, cristãos. Falar das habilidades, qualidades, feitos. Vocês não falam porque é incômodo. A verdade atrapalha. Vocês nunca foram e nunca serão cristãos, brother. Pegue um vídeo de 10 horas aí, eu provo tudo aí. Porque não existe cristianismo em vocês. Não existe. Se vocês pudessem, vocês rasgavam o Novo Testamento. Isso se não tocar fogo na Bíblia toda. É tudo conversa, brother. Eu com certeza bloquearia essas duas pessoas. Sendo adolescente ou não, não tô cometendo nenhum crime contra a criança. E foda-se. Amanhã eu tento esclarecer lá com os dois brothers que ouviram que não deveriam. Pra você ver como é. Os brothers aí que talvez vocês não defenderem. A ameaça aqui, que sabe a verdade, estão caluniando pra verdade não chegar a outra pessoa. Como acontece na internet. Veja as publicações de verdade. Veja os comentários que tem lá. Tentativa de desmoralizar. Você pensa que só foram esses dois? Fiquei sabendo de grupos que tem essas coisas com meu nome. Me enviaram prints, áudios, durante anos, cara. Só comigo. Mas é com qualquer um que transmite a verdade. Pessoas que, se você me vê na rua, sorri pra mim, quer me apertar minha mão e me dar um abraço, brother. Aqui de onde eu moro. E a pessoa não sabe que eu vi áudio, que eu vi texto, que pessoas me contaram. Nem precisava. Depois que você vê uma coisa... Na verdade, já sei o caráter da pessoa. Quando chegam pra mim essas coisas, provavelmente é porque a pessoa já tá saturada. Aí quer botar pra fora. Porque eu já sei. E a partir de agora, se eu for fazer esse vídeo que eu tô falando, eu pretendo botar pra lascar. Agora finalizando, porque pode ter alguém que fale, porque a religião protestante teve a questão do... Tem mais de uns 2 séculos, sei lá, e fez essa questão desse documento da CIA. Se você estudar todas as religiões protestantes, que foram chamadas de protestantes para ser dita de... Essas religiões sempre existiram, sempre cometeram esses crimes. Mas era conveniente se chamar de cristã para se fazer de pura. Leia os documentos históricos, acompanhe, use a lógica. Não foi criado com a CIA. A CIA simplesmente estatizou. Patrocina. Ela envia e recebe dinheiro para sabotar estados, países. Controlar, sabotar, destruir, manipular as pessoas. Deixar as pessoas egoístas, individualistas, desunidas e destruir, brother. Eu tô simplificando a porra, brother. Só pra você entender. Mas vai estudar, caralho. Pra não tá falando merda.